Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Nós vamos iniciar a nossa quarta live. Nossa, gente, como tá passando rápido, hein? Quarta live do nosso... Boa tarde, boa noite também, tudo junto, né? Boa tarde, boa noite. A gente já está encerrando a tarde, com esse tempo fechado, né? E já iniciando a nossa noite. Então, já na quarta live do nosso curso de Sintaxe 2, né? Tá passando muito rápido. E hoje eu vindo para cá, falei, meu Deus, já é a quarta live, né? E é isso daí, tá? Então, vamos lá, a gente vai retomar aqui o slide 3, a gente iniciou na última aula, nós vamos fazer mais atividades hoje, tá? Então, hoje vai ser um dia, assim, de mais atividade, e alguns verbos nós veremos, mas eu vou focar mais nos exercícios, nas atividades, nos comentários, tá? Dessas atividades também, exercícios de concurso, exercícios que foram, né, usados, ou seja, são exercícios que são formas de elaboração, né, de atividades, exercícios de concurso, tá? Então, a gente vai lá. Deixa só eu colocar para apresentar. Compartilhar aqui, deixa eu ver se já está indo ali. Compartilhar já está indo. Tá, ok. Certo. Tá. Certinho. Então, todos estão vendo aí, né, o slide. Ok. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Tá. Então, na aula passada, nós estudamos, começamos, né, a estudar o verbo dar, e depois, assim, eu fui prosseguindo a aula. Agora, eu vou retomar um pouquinho, vou voltar, não vou voltar no verbo, mas eu vou voltar um pouquinho ao slide, porque eu coloquei algumas atividades, né, intercalei algumas atividades aqui de um verbo, assim, entre um verbo e outro, tá? Então, a gente estudou sobre o verbo haver, o verbo dar, nós iniciamos por ele, e depois a gente foi lá para o verbo haver, tá? O verbo haver é um verbo que cai muito em concurso, né? Principalmente quando, assim, o que é cobrado do verbo haver? A oração, né? A oração sem sujeito. Então, o verbo haver, quando fica no singular, ou seja, quando a oração não tem sujeito, o verbo, ele não vai para o plural. Então, nós vamos fazer uma atividade hoje com o verbo haver, tá? Focando mais, voltando mais para ele. Deixa eu pegar aqui. Nós já estudamos, vimos essa parte, né? Se precisar voltar. Então, aqui, a atividade proposta, a primeira atividade da nossa aula de hoje é essa daqui. Assinar a opção em que a conjugação do verbo haver diz respeito à norma culta, tá? Então, é uma atividade possível de cair num concurso, né? Então, a banca gosta de usar muito esses exercícios. Então, conjugação do verbo haver, tá? Tá? Então, nós vamos fazer essa atividade agora, tá? Olhando para a conjugação do verbo haver. Então, o verbo haver, com o sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, ele vai ficar no singular, tá? Então, isso é caso de concordância. A gente vai ver isso mais adiante para adiantar. Como a gente viu a regência deste verbo aqui nas atividades, na aula passada, né? Nós vimos as várias significações, vários sentidos que o verbo haver tem, né? A depender, assim, da sua função, aqui do seu sentido no enunciado, né? E qual é a classificação da transitividade verbal que ele vai levar, né? Então, eu trouxe a atividade. Bem, vejam se vocês conseguem resolver essa primeira questão. Vou dar um minutinho, tá? Vejam em qual, né, das opções o verbo haver, ele transgride, ele desrespeita a norma culta. Vejam aí, qual dessas vocês acham que está errada, que não está correta? Qual dessas alternativas? Tá, o Gabriel já respondeu. Tem mais alguém? E aí, pessoal, só o Gabriel?
Michele, aham. Legal, Marcos, ok. Elisângela, Andréia, a Larissa, a maioria está respondendo o A, né? Letra A. Isso que eu queria, assim, ver de vocês, tá? Por isso que eu gosto que vocês, assim, arrisquem mesmo. Não precisa ficar com receio, não. Tá? Vamos lá, então. Bem, deixa eu ver quem que acertou. Quem respondeu a letra C, acertou, tá? Então, isso, a Lindiane respondeu. Então, quem respondeu a letra C, acertou. Então, vamos marcar aqui a letra C. Vamos ver por que é a letra C, tá? Então, bem, aqui, primeiro enunciado, naquela situação de tensão, os garotos se houveram com muita discrição e elegância. Qual é o significado do verbo haver nessa letra A? Então, o significado dele é de se comportar, né? De comportar-se. Vamos voltar um pouquinho lá na primeira secção, ó. Verbo haver com o sentido de comportar-se, de proceder, ele vai ter sujeito, tá? Então, ele vai concordar com o sujeito. Então, vamos voltar ao exercício, ó. Então, os garotos se houveram. Eu vou até colocar entre parênteses o significado dele. Os garotos se comportaram. Bem, então, quando o verbo haver estiver sendo usado com o sentido de se comportar, né? Ele vai concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, ó, os garotos aqui está no plural, então o verbo vai para o plural, ok? Então, essa está correta. Letra B. Todos eles já haviam vivido situações de tensão semelhantes anteriormente. O que é interessante a gente analisar aqui na letra B? A locução verbal. Eu vou ticar ela em vermelho, tá? Nós temos aqui uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É o conjunto, né, de verbos. Então, nós temos um conjunto de verbos, normalmente são dois verbos, um verbo vem conjugado e o outro verbo, ele vem na forma nominal. Essa forma nominal nós chamamos aqui, nesse caso, de particípio. Então, o verbo haver aqui, tá? Nessa locução verbal, ele é um verbo auxiliar, tá? Então, se ele é um verbo auxiliar, não já fala, ele é auxiliar, ele não é um verbo principal. Então, o verbo principal é o verbo que está na forma nominal aqui, que é o segundo verbo, que é o vivido, que está no particípio. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, locução verbal, que é igual verbo auxiliar mais verbo auxiliar, onde que está meu mais, gente? Aqui, mais verbo principal. Certo? Então, o que nós temos que ter, assim, atenção quando aparece essa locução verbal? Olhar sempre para o segundo verbo da locução, tá? Ou para o verbo que está na forma nominal aqui. Então, nesse caso, é o vivido que vai ser o verbo que predomina. Então, se ele é um verbo predominante, porque ele é um verbo principal, esse verbo auxiliar acompanha a concordância com o sujeito. Olha aqui o sujeito todo, todos eles já haviam vivido. Então, como o sujeito está no plural, o verbo auxiliar, ele fica no plural, tá? O verbo haver aqui na condição de ser verbo auxiliar. Se eu for substituir essa locução verbal pelo verbo principal, pelo vivido, pelo viver, como ficaria? Todos eles já viveram situações de tensão semelhantes, tá vendo aqui? Então, olha, isso daqui é importante, né? Que vocês compreendam. Isso que é o verbo principal. Então, o verbo principal é o verbo que comanda, né? É um verbo predominante, ok? Gente, ficou claro isso? Tem alguma dúvida? Pode ir perguntando, fazendo as perguntas no chat, tá? Na letra D, a letra C. Por que a letra C está errada? Porque o verbo principal agora aqui da locução é o haver, ó. Tá vendo? Então, vamos lá, né, colocar a observação entre parênteses. Então, nós temos locução verbal igual verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar? Deviam.
mais haver. Qual que é o verbo principal? É o haver, tá? Então, o verbo dever é o verbo auxiliar. Então, quem vai predominar aqui, a predominância é do haver. Se o haver, ele é principal, eles sabiam que deviam haver punições. Bem, qual é o sentido do verbo haver aqui? O sentido que ele tem é o sentido de existir, tá? Então, o verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele vai ficar sempre, quando ele for conjugado, no enunciado, ele fica no singular, tá? Então, vamos pôr aqui também do lado, haver é igual, significa existir, tá? Se significa existir, esse verbo aqui, ó, deviam, teria de ficar no singular. Então, eu vou colocar aqui sublinhado. Então, no lugar do deviam, teria de vir devia, tá? Devia haver punições. Eles sabiam que havia punições, né? Que existiam punir, ele leva, tá? Ele concorda com o sujeito, tranquilo. Bem, gente, o que é interessante? Vamos voltar um pouquinho lá para aqui, ó, tá? Para a significação do verbo haver com esse sentido, de existir, de ocorrer, de fazer, de ter, considerar, enfim. Quando o verbo ele tiver o sentido de existir, ele vai ser verbo transitivo direto, tá? Então, o que tem depois dele, o que vem depois dele é o objeto direto. Então, eles sabiam que devia haver o quê? Punições, tá? Então, punições aqui não é sujeito. Voltando aqui um pouquinho, tá? Punições. Então, punições é objeto direto. Alguém quer falar? Não? Tá. Ok. E a letra D, mesmo assim, os adultos houveram por bem recomendar cautela a todos. Então, qual que é o significado de houveram neste enunciado? Consideraram, tá? Então, o significado é de consideraram por bem recomendar cautela a todos, que tá aqui, ó, vamos lá. Aqui, também está nessa secção, né? Está junto aqui. Só que quando ele significa considerar, ele vai concordar com o sujeito, tá? Então, não tem problema, ele fica no plural. Dessa maneira, não haveria arrependimentos nem lamentos mais tarde. Aqui, ó, tá correto. Tá vendo? Na letra E, ó, o sentido do verbo é o sentido de existir, existiriam arrependimentos. Então, voltou. Voltou, né, gente? Pronto. Pessoal, tranquilo? Ok? É isso, tá? Então, tem que ter bastante atenção quando for fazer alguma atividade em que apareça o verbo haver, tá? É prestar atenção mesmo, entender a regra, tá? A concordância do verbo. Aí, quando a gente estuda o sujeito, lá no curso de sintaxe 1, quando a gente estuda os tipos de sujeito e vai para o sujeito, para a oração sem sujeito, né? Então, a gente faz um estudo mais criterioso do verbo haver, tá? Da relação dele ali no enunciado. Então, o verbo haver com essas definições, né? Com o sentido de existir, não tem sujeito. Bem, agora a questão 2. Partindo do pressuposto de que o verbo haver também atua como auxiliar em se tratando dos tempos verbais compostos, analise as orações que seguem e diga se ele se encontra empregado como auxiliar ou como principal, tá? Então, agora vocês vão... Eu tiquei aqui, ó, eu destaquei o verbo haver em todos os enunciados. Agora, prestem atenção, vocês vão me dizer se ele atua como verbo auxiliar ou como verbo principal, tá? Na letra A, todas as pessoas que conviviam com Beatriz sabiam que ela havia dito a verdade. Então, havia dito. O verbo haver, ele está como auxiliar ou ele atua aqui como verbo principal?
E aí, verbo principal? O que é o verbo auxiliar e o que é o verbo principal? Pessoal, o verbo principal é o dito, tá? Vamos voltar um pouquinho nessa questão, então. Deixa eu só marcar aqui. Não tem problema, é isso que eu quero. Quero que vocês mostrem o que vocês conseguem, tá, entender. Havia dito. Bem, o verbo que é principal sempre é o verbo que está na forma nominal. Não é não, Lidiane, tá? O que é a forma nominal do verbo? Vamos só recordar. Forma nominal é o verbo no gerúndio, é o verbo no particípio, é o verbo no infinitivo, né? Então, cantar é forma nominal, então, verbo na forma nominal de infinitivo. Cantando é gerúndio, tá? Feito ou é particípio. Então, forma nominal é o verbo em uma dessas três formas: particípio, gerúndio ou infinitivo. O verbo principal é o verbo que está na forma nominal, tá? É o verbo que normalmente vem no particípio, né? Então, havia dito, né? Estava, por exemplo, sonhando. Olha, estava sonhando. O sonhando é o verbo no gerúndio, então ele é o verbo principal. O verbo auxiliar é o estava, é o que acompanha ele, é o que auxilia, tá? Então, o verbo haver aqui, ele é auxiliar. O auxiliar é o verbo que está conjugado, tá bom? Na letra B, muitos hão de perceber a importância que deve ser atribuída à leitura. Então, hão de perceber, muitos perceberão, e isso, o verbo é. Na letra C, havia falado com você a respeito das novas decisões tomadas daqui em diante. Também verbo auxiliar, ó, havia falado que é o verbo principal. Havia, e na letra D? Havia uma criança abandonada em cada espaço percorrido pelo grupo de apoio. Esse verbo, exatamente, ele é principal, ele está sozinho, né? Se ele vier também na forma nominal, ele vai ser também principal. Parece-me que eles não haviam realizado toda a pesquisa. Ele vai ser na letra E, auxiliar. Ok? Hei de fazer os ajustes necessários até amanhã. Ele é o quê? Na letra F. Não, F não é principal, não. Olha, hei de fazer. O verbo principal aqui é o fazer, tá? Eu farei. Quando a gente diz assim, hei de fazer, farei os ajustes. Então, o que predomina é o verbo fazer. É o verbo principal. Então, o verbo haver ele continua sendo, ele é um verbo auxiliar aqui. A maioria, né, desses enunciados. Bem, sempre quando tiver intercalado aqui uma preposição, porque às vezes requer, né, a preposição hei de conseguir, hei de fazer, né, nessas construções, nesse tipo de construção, o verbo que vem logo a seguir é um verbo principal, tá? Todas essas questões eu já havia pontuado durante a última reunião que tivemos. Então, o verbo também, na letra G, ele é auxiliar, tá? Na letra G. E a última, houve revoltas. Aqui ele é principal. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem. Só nos enunciados em que o verbo é auxiliar. Tá. Na letra A, por que ele é auxiliar? Quem comanda aqui é o dito. Todas as pessoas que conviviam com Beatriz sabiam que ela disse a verdade, tá vendo? Então, olha, eu posso substituir a locução pelo verbo dizer, que ela disse a verdade. Então, se eu substituir aqui pelo dizer, o dito, ele é o verbo principal, tá? Também na letra B, muitos hão de perceber, muitos perceberão, ó. Tá? Muitos perceberão a importância que deve, tá, ser atribuída. Havia, aqui também mesma coisa, na letra C, havia falado com você a respeito das novas decisões. Então, havia falado, falei. Olha,
Havia uma criança, ele é principal. Haviam realizado. Parece-me que eles não haviam realizado, que eles não realizaram. Tá? Hei de fazer os ajustes, farei os ajustes. Todas essas questões eu já havia pontuado, todas essas questões eu já ponto. Meu Deus, gente do céu, o que está acontecendo? Que o áudio está sumindo toda hora? Eu não mexo em nada, tá? Aqui. Ok, pessoal, entendeu? Vocês ficam rindo desse lado, né? Vocês não sabem o que a gente passa aqui. Mano, já até caiu em mim aqui, tá? Ainda bem que a aula tinha encerrado. Eu estava arrumando meu note que, pá, o banner veio, estava ventando, e veio o banner com tudo. Culpa da Vanusa, tá, gente? A Vanusa faz essas coisas com a gente, tá? Ela não aparece, né? Mas olha por trás, ela só fica nos bastidores ali, falando que o seu áudio não está funcionando, ou o seu e-mail está errado. Então, olha, é uma loucura, gente. É terrível. A Vanusa é terrível. É terrível, tá? Vocês têm que ter dó da Pro aqui. Pessoal, tudo bem? Vocês entenderam essa questão? Tem alguma dúvida? Tá? Sem pressa para ser feliz aqui com a regência. Tá? Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver se eu chego mais para trás. Melhorou agora? Agora deu certo, né? Eu vou fazer assim, eu vou chegar meu note um pouco para trás, que às vezes é alguma interferência. Aí eu sou cegueta de tudo, então tem que chegar bem meu rosto para ler. Então, vamos lá para o verbo implicar. Gente, se ficar mudo, vocês podem falar no microfone. A professora está mudo. Porque às vezes a gente está falando, explicando, e eu não olho ali para o monitor, né? Então, eu não leio o chat e continua mudo. Pessoal, vamos lá para o verbo implicar. Verbo implicar com o sentido que a gente viu na aula passada, que eu estou retomando, tá? Com o sentido de zombar, com o sentido de troçar, provocar rixa. É mudo de novo. Ok, Regiane, a gente já está vendo. É porque nós vamos ter que chamar aqui um técnico, gente, porque eu não estou mexendo em nada e toda hora ele vai sair, ele vai. Tá? Professora. Sim. Hoje eu tive uma informação da coordenação que o Google em si ele está tendo algumas falhas, inclusive o Google Forms também, devido à utilização imensa que nós estamos tendo. Então, pode ser que está ocorrendo alguma interferência no sistema Google mesmo. Ah, entendi também. Obrigada. Porque nós estamos usando o formulário, né, com as atividades, e alguns alunos estão conseguindo enviar as atividades, outros não. Então, assim, a gente está com essa falha mesmo do sistema. Entendi, tá bem. Então, assim, gente, eu vou caminhando conforme for dando, né? Eu vou caminhando com vocês. Se falhar alguma coisa, pode falar para mim, tá? Pra gente não perder aqui a explicação, certo? Vamos lá de novo. Pode ser isso. E o tempo realmente está chuvoso. Aqui tá. Eu tô aqui na Igov, no espaço aqui mesmo da Igov, tá? E o tempo tá bem feio para esse lado de cá. Então, pode ser que seja alguma coisa, né? Relacionada ao tempo mesmo. Então, vamos lá. Se sair, me fala, por favor, porque eu estou aqui no slide, eu não vejo. Então, voltando, né? O pai vive implicando com o filho. Então, implicando com quem? Com o filho. Amolando o filho, hostilizando, enfim, né? Provocando, ou então, implicância, tá? E vocês veem que aqui tem a preposição com, né? O verbo é transitivo indireto. Se tem a preposição com aqui no complemento, nós temos o objeto indireto, ok? O outro sentido do implicar, quando significa envolver alguém ou a si mesmo, comprometer, ele será transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, o policial se implicou na conspiração. Então, o policial implicou ele mesmo, tá? Implicou quem? Ele próprio. Em que? Na conspiração. Então, o primeiro complemento, ele é objeto direto, que é o se, tá? Que é o pronome, e o segundo complemento, que tem a preposição aqui em, é objeto indireto, tá? Com o sentido de acarretar, produzir como consequência, ele será verbo transitivo direto.
tá? Então, segundo uma das leis de Newton, toda ação implica uma reação de igual ou maior intensidade. O que eu disse para vocês é que até uma observação feita pelo Luft, né, no dicionário de regência, que com essa acepção aqui, com essa terceira acepção, algumas gramáticas já aceitam o em aí, mas outras não aceitam. Hoje vocês vão fazer até uma atividade em que a banca não aceita, né? Que se tenha aqui o em, implicar em uma reação, tá? Mas aí eu até disse a vocês, né, pela observação aqui, ó, ela está aqui em seguida, né? Por analogia com os 3 verbos de significação semelhante, né, mas de regência indireta, os verbos resultar em, redundar em, importar em, o verbo implicar nessa última acepção passou a ser usado com a preposição em, ou seja, como verbo transitivo indireto, tá? Então, Luft registra assim, é um transitivo indireto, implicar em algo, né, com observação de que essa regência é um brasileirismo, ou seja, já é o uso consagrado, ele já é consagrado, né, ele é usado dessa forma e muitas vezes admitido até pela gramática normativa, tá? Então, bancas como Exato, Fundação Dom Cinto já aceitam tal regência. Mas para a gente não correr esse risco, vamos ficar aqui com essa regra mesmo, sem o em, tá? Bem, vamos lá para a questão 1 sobre o verbo implicar. Vocês vão assinalar, tá? Em relação à regência do verbo implicar, relacione suas significações com a significação de acarretar, de pressupor, verbo transitivo direto, aqui já tem, ó. Ter implicância, antipatia, verbo transitivo indireto, e comprometer, envolver-se, verbo transitivo direto e indireto. Então, tentem fazer aqui, tá? Deixa eu só ticar o verbo. Isso, já pode colocar para mim, tá? Deixa só eu ticar o verbo. E eu estou bem devagar, gente, porque eu tenho medo de desativar aqui o som. Pronto, deu aqui, tá? Isso, a Débora já fez a gentileza de colocar a sequência. Agora vamos ver, né, pela sequência que a Débora nos deu aqui, né? Nos trouxe para ver se vai bater. Vamos lá. Muitos políticos já se implicaram em escândalos. Então, o sentido aqui é de se envolver, né? O verbo, ele é transitivo direto e indireto. Então, você já tem aqui o objeto direto ao ser, e você já tem aqui o em escândalos, que é o objeto indireto. Muitos políticos implicaram quem? Eles mesmos. Em quê? Em escândalos. Então, você faz 2 perguntas ao verbo, tá? Então, aqui é a 3. As más companhias implicaram o rapaz em práticas desonestas, ó, envolveu, tá? Então, mesma coisa, a mesma acepção. As más companhias implicaram quem? O rapaz. Em que? Em práticas desonestas. Então, nós temos 2 complementos aqui. O objeto direto, tá? E o objeto indireto. Aqui também é 3, ó. Parece que vocês colocaram outro número, né? Tá? Aqui também é 3, tá? Sentido de envolver, ó. As más companhias envolveram o rapaz, tá? Então, é a acepção 3, tá bom? A resolução deste exercício implica vários estudos. Então, a resolução implica o quê? Vários estudos, acarreta, pressupõe, né? Então, a acepção é a número 1, verbo transitivo direto. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Mamãe sempre implicou com os meus hábitos.
Então, a mamãe sempre teve implicância, ó. É o sentido 2, né? Implicou com o quê? Com meus hábitos. O com meus hábitos é o objeto indireto. O verbo aqui, ó, é transitivo indireto. Então, importante olhar para o significado e para a transitividade verbal, tá? Que aí vocês vão fixando a regência. Ele implicou-se em negócios ilícitos. Ele se envolveu. Então, a acepção aqui é do número 3, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Ele implicou quem? Ele mesmo, ó, que é o C. Em que? Em negócios ilícitos. Então, nós temos dois objetos aqui. O objeto direto e o objeto indireto. Né? Então, significado aqui 3. Estes estudos implicam constantes pesquisas. Estes estudos pressupõem, acarretam, tá? Então, o verbo, ele só é transitivo direto. Implicam o quê? Constantes pesquisas. Significado 1. Implicaram meu vizinho em negociações desonestas. Envolveram, ó, tá? Com significado 3. Implicaram quem? Meu vizinho. Em que? Em negociações desonestas. Então, a gente faz duas perguntas ao verbo. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Com essa significação, com o significado de comprometer ou de envolver. Por que você implica tanto comigo? Então, implicar com o sentido de ter implicância, de fatia, né? Então, implicar com quem? Comigo, tá? Então, aqui, olha, o verbo, ele é somente transitivo indireto, com significado 2, certo? E é isso. Pessoal, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Tranquilo? Posso passar para o outro? Bem, essa questão. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta de acordo com a norma culta da língua. O que eu fiz aqui? Eu trouxe os outros verbos que a gente já viu, tá? Alguns a gente ainda não viu, mas, né, pelo contexto, pela atividade, vocês conseguem responder, ok? Tentem ver aí qual é a alternativa que está incorreta em relação à regência. Quem quiser já responder no chat, tá? Deixa eu só ticar o verbo. Ok, já estão respondendo. Isso, perfeito. Isso. Quem respondeu letra D acertou, tá? O que está errado aqui, ó, é o complemento do verbo agredir, né? Então, a primeira, só voltando lá, aspira a uma vida mais confortável com o sentido de desejar, né, de ansiar por uma vida mais confortável. Então, aqui o verbo, ele é transitivo indireto. Obedeceu ao horário. O verbo obedecer, o verbo desobedecer, ele rege, né, a preposição a. Então, obedecerá, desobedecerá. O rapaz presenciou o quê? O trabalho dos canavieiros. O verbo aqui é transitivo direto. Então, D, certo? Verbo transitivo direto. Aqui, verbo transitivo indireto. Aqui, verbo transitivo indireto, obedecerá. E o verbo agredir, ele é verbo transitivo direto. Agredir quem? Então, como ele é transitivo direto, nós não podemos usar o lhe. Por quê? O que a gente viu na nossa primeira aula. O lhe terá a função sintática de objeto indireto, tá? Então, aqui poderia ser o, né? O fazendeiro agrediu o, né? O agrediu a, sem necessidade. Então, eu não posso usar o lhe aqui jamais. Ele é objeto indireto, com verbo transitivo direto. A última está correta, o usineiro visou apenas ao lucro, pretendeu apenas ao lucro, então o verbo visar a gente ainda não viu, mas eu já vou colocar para vocês aqui, verbo transitivo indireto, tá? Com o sentido de defender. Oi?
Sim. Sim, Lidiane, agredir é verbo, tá? A agressão é substantivo. A agressão, tá? O agressor, substantivo. Agora, agredir é verbo. Então, agrediu, né? O verbo no passado, no pretérito perfeito, ok? Isso. Você quer que eu repita todos os exercícios ou só com agredir? Ah, tá. Agrediu e o lhe, né? Tá. O verbo agredir não foi. Tá. O verbo agredir, ele é verbo transitivo direto. Então, se ele é verbo transitivo direto, ele não pode ter como complemento lhe. Tá? Isso mesmo, é um verbo, ok, tá? Então, ele é transitivo direto, então ele não pode ter o lhe como complemento. Isso, tá certo? Porque o lhe só complementa verbo transitivo indireto, ok? Deixa eu só pôr observação aqui, ó, para fixar mesmo a regra, né? E, ó, só é complemento. Ficou. Aí, a Vanusa, tá, gente? A Vanusa já tá cutucando aqui, falando que o L ficou minúsculo. Vamos lá, Vanusa. E... Ele complementa. Tá? Nesse caso, né? Verbo transitivo indireto. Vamos para o próximo, agora a questão 2. Também é uma questão de concurso, tá? Em relação à regência verbal, marque a alternativa em que se contraria a norma culta da língua. Tá? Então, vamos lá para esse. Então, eu vou marcar aqui os verbos para vocês analisarem os verbos e a regência dos verbos, tá? O primeiro é proceder, o segundo é atendia, o terceiro aspira, o quarto é prefiro. Preferir também a gente não viu, mas vamos, nas próximas aulas a gente vai entrar no preferir, esforçar. Qual está errado? Verdade, Rosana, sim, vou disponibilizar sim. Inclusive, eu já posso. Depois, no intervalo, eu vou olhar no meu e-mail, checar meu e-mail. Acho que dá para pegar o link, tá? Onde está. Porque a gramática está em PDF, eu já disponibilizo no chat para vocês, ok? Uhum. Não, ainda não foi disponibilizada a chamada, tá? Daqui a pouco. Não, vou sim, vou passar para vocês a gramática. Tranquilo. Bem, pessoal, vamos voltar aqui. Isso. Então, a alternativa incorreta é a letra C, tá? Vamos marcar aqui a letra C, por causa do verbo aspirar, né? Aspirar com o sentido de desejar, né? De ansiar, teria de ter o que aqui? Uma preposição, ó, aspira a um cargo, né? O funcionário aspira a um cargo. As outras estão corretas. Só lembrando vocês, eu acho que o que chama a atenção aqui também é o atender. Não vou ficar muito no preferir, porque a gente ainda vai ver, tá? Vai estudar a regência do preferir. O atender, nós vimos que ele pode ser, tanto faz, ele ser usado como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto, tá? Então, nesse caso, no primeiro enunciado, ele foi usado como, ele foi empregado, né, como verbo transitivo indireto. O empregado atendia a um e a outro, tá? Eu poderia também dizer, o empregado atendia um e outro. Então, as duas formas estão corretas. Nesse primeiro caso, ele é verbo transitivo indireto. Se eu retiro a preposição, ele passa a ser verbo transitivo direto. Agora, aqui, ó, atenção é para essa questão, para essa segunda acepção, né? Desculpa, para esse segundo enunciado. Atendia-os ininterruptamente. Então, quando você utiliza um pronome pessoal como complemento do verbo, tem que prestar atenção que quando tiver o verbo atender
mesmo ele podendo, né, ser usado como verbo transitivo indireto, o complemento, ele deve ser, o complemento sendo um pronome, deverá ser sempre objeto direto, ou seja, eu não posso usar aqui o lhe, tá? Então, com o verbo atender, eu não uso o lhe. Pronto, é só guardar isso. Então, eu não poderia dizer assim, atendia-lhes, tá? Então, é atendia-os, ou seja, esse os aqui, ele é um objeto direto, né? É um pronome pessoal que tem função sintática de objeto direto, ok? Então, só essa observação. Vamos continuar aqui, aqui eu vou colocar número 3, porque eu não sei o que eu aprontei nos meus slides, né? Enfim. Bem, agora a questão 4, uma questão também de concurso. Com relação à regência verbal, assinale a opção correta, tá? Então, vejam aí. Tá, já estou respondendo, ok. Então, a opção é correta, tá? Ok. Tá, então, só o 2, tem mais gente que acha que é outro? Tá, então, vamos lá, pessoal, é isso mesmo, tá? A opção correta, não sei. Gostei, Lidiane, isso daí, não sei, tem que dar cara a tapa, o Marcos, né? Aham, Marcos já respondeu. Bem, então, a opção correta, vocês marcaram letra B, tá, é a letra E. Eu achei que vocês tivessem acertado, é porque eu estou aqui achando que até a letra D, vai até a letra D, não. Olha, cabe ao datilógrafo o estabelecimento das medidas da margem, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. O datilógrafo deve conhecer a todas as possibilidades. Então, esse A aqui está incorreto, tá? Então, a gente não vai usar o A. Eu tenho que achar uma forma de passar um risco aqui no sobreado, ele não está funcionando. Então, o que está incorreto aqui é o A. Não tem, tá? Sem esse A. É porque o verbo conhecer era um verbo transitivo direto, né? O datilógrafo deve conhecer o quê? Vou pôr aqui do lado, verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Aconselho a uma leitura, que faltou o A, já é o contrário. Então, o verbo aconselhar, ele é transitivo direto e é transitivo indireto ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Aconselho quem? Aconselho ele aqui, é uma leitura atenta ao manual, tá? Então, faltou a preposição a. Alguns itens podem parecê-lo, tá errado, né? Então, alguns itens podem parecer a ele ou a ela, né? Então, teria de ser, podem parecer-lhe, né? Mais importantes. Aqui, o verbo será verbo transitivo indireto, então, nesse caso, teria de vir aqui o lhe, né? Podem parecer-lhe mais importantes. As margens protegem a margem escrita. O verbo proteger, ele é transitivo direto. Então, se ele é transitivo direto, eu não posso ter aqui uma preposição, ou seja, eu não posso ter sinal de crase aqui, né? As margens protegem o quê? A margem escrita, pronto, tá? A transitividade dele é direta. Então, a última opção está correta. Cabe a quem? Ao datilógrafo. Cabe o quê? O estabelecimento, desculpa. O estabelecimento das medidas da margem cabe ao datilógrafo. Isso daqui é sujeito. Vou só voltar. Olha que interessante. O sujeito, ele está aqui, tá? Após o complemento, após o verbo. Então, vamos colocar o sujeito, né?
antes do verbo. O estabelecimento das medidas da margem cabe a quem? Ao datilógrafo. Então, o verbo caber aqui é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Certinho, pessoal? Não, mas é isso mesmo, gente. O que está pedindo aqui é que vocês reconheçam a transitividade verbal. Vocês vão perceber que nem todos os verbos vocês vão estudar em regência, né? Então, vai mesmo pela prática, pela leitura, né? Pela prática de atividades, pela prática de exercício, tá? Vamos agora para a questão 5. Agora deu certo. Questão 5. Peraí, gente, deixa só eu. Aí, ó. Estou trocando tudo. 4, 5. Então, vai agora o número 5. Tá? Assinale a opção em que o verbo assistir, nós já vimos sobre a regência do verbo assistir, é empregado com o mesmo sentido que apresenta. Então, olha, presta bastante atenção a essa atividade, eu tirei de um site de concurso, tá? Então, são vários exercícios que esse site vai elaborando, não sei se não é o que concursos, não, é um outro site, tá? Então, é um tipo de exercício, é um tipo de questão que cai em prova, tá? Que cai em prova. Então, eles pedem isso daqui, ó. Às vezes, todos os enunciados estão corretos, né? Mas pede para que você veja o mesmo sentido do enunciado que ele está dando como modelo. Então, assinale a opção em que o verbo assistir é empregado com o mesmo sentido que apresenta em não direi que assisti às alvoradas do romantismo. Então, vamos primeiro aqui compreender o significado desse assistir aqui. Assistir às alvoradas do romantismo é com o sentido de presenciar, né? De ver, tá? Ok? Então, com o sentido de presenciar, de ver, ele é verbo transitivo indireto, certo? Então, vamos lá, pessoal. Leiam esses 5 enunciados e vejam qual é o enunciado que apresenta o mesmo sentido do assistir aqui do modelo, tá? Ok, já estão respondendo, certo? Tá bem? Tá alternando bem as respostas. Vou ver o que a maioria respondeu aqui. A maioria acho que respondeu letra D, né? Isso. Ok, gente. Quem respondeu letra D acertou, tá? Então, o significado do assistir de presenciar, né? De ver é o da letra D. Vamos ver os outros aqui, ó. Não assiste a você o direito de me julgar. Esse significado, o assistir, ele tem um sentido de caber, competir, tá? Competir, não compete. Então, não é um significado, não é um sentido na letra A de presenciar, de ver. Então, não compete a você o direito de me julgar. É dever do médico assistir a todos os enfermos. Assistir no sentido de prestar assistência, prestar auxílio, prestar socorro, tá? Em sua administração, sempre foi assistido por bons conselheiros também, sempre teve, olha, bons conselheiros o assistiam em sua administração. Então, prestar auxílio, prestar assistência. Não se pode assistir indiferente a um ato, aqui o azinho, ó, tá? Esse a é uma preposição.
Então, não se pode ver, não se pode presenciar um ato de injustiça. Assistir um ato de justiça, assistir a um ato de injustiça, significa presenciar um ato de injustiça e ficar indiferente. É esse significado. O padre, eu vi que tem gente que respondeu, né, pensei que cadê? Não é prestar socorro, é presenciar. Não se pode assistir indiferente a um ato de injustiça. Quer dizer, eu não posso presenciar, eu não posso ver um ato de injustiça e ficar indiferente. Então, é esse significado. E aqui, olha, você percebe que realmente, né? Você tem aqui as outras situações. Claro, a banca não é boba, né? Ela vai trazer a preposição aqui também para o sentido de prestar assistência, que também você pode usar a preposição, tá? O padre, ele assistiu nos derradeiros momentos, né? Assistiu no sentido de prestar socorro, de prestar assistência, não de ficar vendo, né? De presenciar, é de prestar assistência. Ok? Então, depois é interessante depois vocês retomarem essa questão 5 e olhar lá, né, o slide, acho que está no slide 1, slide 1, verbo assistir, ou slide 2, eu não lembro, tá? Só para poder retomar aqui a significação do assistir. Bem, pessoal, vamos fazer um intervalo, que daí a Vanusa vai disponibilizar a chamada e vocês já assinam a lista, tá ok? Eu vou dar uma paradinha, vou ver se eu já pego o link da gramática, tá? Já vou pegar a gramática aqui e já disponibilizar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Paradinha de 10 minutinhos, tá? Vamos lá, pessoal? Vamos continuar? Assim, uma boa notícia para vocês. Já está no Moodle, tá? A gramática do Pestana. Então, nós aqui no intervalo, a Vanusa, não eu, tá? A Vanusa pelejou, conseguiu baixar e já está lá, tá bem? Então, é só ir ao Moodle, peguem, baixa a gramática, salva no computador de vocês, tá? Isso daí. Então, já conseguimos fazer, a Vanusa já conseguiu essa proeza aqui, tá? Legal. Porque parece que são 1.500, mais de 1.500 páginas. Retomando, eu vi que eu já estava sem áudio, né? Aqui vamos continuar com as atividades, né? Eu não sei quem já respondeu aqui o número 6, tá? Então, a questão 6 é assinale a opção em que o verbo chamar é empregado com o mesmo sentido que apresenta em, olha lá, outra questão desse tipo. No dia... Sem som, Pro. Pronto. O verbo chamar aqui é o que a gente denomina de verbo transobjetivo, tá? Por quê? Porque é um verbo que pede, chamaram de Ubirajara, né? No dia em que o chamaram. Então, o objeto direto é o o. Eu vou colocar o nome dos termos para vocês. Então, o o é o objeto direto. Quando vocês forem resolver uma prova de concurso, né, uma questão desse tipo, façam isso que eu estou fazendo. Primeiro, vai lá no modelo, analisa o modelo, coloca o nome na frente dos termos para vocês fazerem a análise dos enunciados. Chamaram quem? Chamaram ele. E quem que era o Birajara? Era ele. Então, de Ubirajara, ele não é complemento, ele é predicativo do objeto. Tá? Então, aqui, ó, predicativo do objeto. Então, quando o verbo chamar aparecer, né, com essa construção, ou seja, com complemento, mais o predicativo do objeto, ele é chamado de verbo transobjetivo. Vou mudar aqui. Bem,
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar enunciado por enunciado e ver que enunciado se encaixaria nessa classificação aqui, né? Nessa classificação de ter objeto direto e o predicativo do objeto. Vamos lá. A gente já pôs letra D. Bem, gente, vou fazer isso com vocês, tá? Parece que teve um que respondeu letra A. Eu acho que foi o Gabriel, né, Gabriel? Então, quem respondeu letra A acertou. Tá? Vamos ver por quê. É a letra A, tá? Por que letra A? Vou botar de novo aqui, porque eu tenho 2. Deu certo, tá? Porque a letra A, ela vai ter a mesma classificação da de cima, olha. Chamaram-lhe, tá? Chamaram a quem? A ele. Aqui ele vai ser objeto indireto. Ok, então eu tenho aqui um objeto, tá? Que é o lhe. Chamaram-lhe o salvador da pátria. Chamaram a ele ou a ela e ele ou ela era o salvador da pátria. Então, o salvador da pátria é predicativo do objeto, é característica do objeto, tá? Atribuída ao objeto. Esses termos, né? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, faz parte da sintaxe 1, né? Quando a gente estuda a estrutura do período simples, né? Então, aqui nós temos um predicativo do objeto. Só assim, né, explicando rapidamente para, né, que vocês só recordem o que é o predicativo do objeto, a característica do objeto, né? Então, chamaram a ele ou a ela, aliás, é a ele, porque é o salvador da pátria. Chamaram a ele e ele era o salvador da pátria, ou seja, atribuiu-se ao objeto indireto uma característica, né? Uma qualidade de ser o salvador da pátria. Por isso é um predicativo, ok? Nas outras acepções, chamar, ele foi empregado com o sentido de convocar, invocar. Então, ó, bateram a porta chamando o Rodrigo, né? Então, convocando, fazendo vir o Rodrigo. Naquele momento difícil, chamou por Deus, invocou a Deus. O chefe chamou-os para um diálogo, convocou-os para um diálogo, mandou chamar o médico, né? Mandou que viesse o médico, né? Convocasse o médico. Então, em todos esses exemplos aqui, só tirando, né, o exemplo da letra C, nós não temos predicativo do objeto, tá certo? Então, o predicativo do objeto que está, assim, predominando mesmo, que está fazendo correto, né? Ou seja, o que faz com que vocês elejam a letra A é justamente o predicativo do objeto que vai fazer que vai comandar aqui, né? Que vai fazer toda a diferença, tá certo? Então, nas outras alternativas, nós temos apenas objeto, objeto direto, objeto indireto, nós não temos o predicativo do objeto. Ficou entendido, gente? Então, por isso que só a letra A, ela é exceção. E ela combina, né? Ela leva a mesma classificação do modelo aqui do enunciado. Entenderam? Então, quando for fazer uma atividade dessa, primeiro, resolvam o que está no enunciado aqui em cima, vejam, né, a estrutura sintática dele, o nome dos termos, tá? Para depois vocês descobrirem, achar, né, qual é a alternativa que apresenta esses mesmos termos. Ok? Bem, vamos para outra questão. Questão 7. Agora deu certo, né? 6, 7. Então, o verbo chamar está com regência incorreta em... Aí, tentem resolver esse. E aí? Isso, tem gente que já está respondendo. O verbo está... regência incorreta, né? Tá. Aí, só fazendo a comparação com a atividade anterior, tá?
E aí, pessoal, letra B, a maioria achou letra B. Tá? Então, vamos só recordar. É isso que eu queria que vocês prestassem mais atenção para corresponder à atividade, tá? Verbo chamar. Não vou fazer tudo, não. Também são só essas três. São só essas três. Verbo chamar, ele vai ser sempre transitivo direto, se ele tiver o sentido de invocar ou convocar. Chamei a menina, tá? O objeto direto pode aparecer preposicionado, ok. Chamou pelo filho. Então, com essa significação de invocar, de convocar alguém, ele sempre será transitivo direto. Ou seja, o complemento dele vai ser objeto direto, tá? Quando significar, deixa eu ver aqui. Quando significar, denominar, qualificar, tá? Alguém, né? Colocar assim uma denominação, ou qualificar, atribuir, né? Alguma característica a alguém, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, seguido do predicativo do objeto, tá? Aí tem esses exemplos, chamei-o idiota, chamei-lhe de idiota, chamei-o de idiota, né? Chamei-lhe de idiota. Por quê? Porque ele está com a acepção, com a significação de qualificar. Então, se o significado do verbo é qualificar, é denominar, ele tem essa transitividade, direta ou indireta. Mas, olha, atentem para esse daqui de cima, ó. Com o sentido de invocar, de chamar alguém, chamei a menina para passear. Então, ele será somente transitivo direto, tá? Vamos voltar agora lá no... Vou até deixar ela minimizada aqui. Aí a gente vai voltar no exercício. Vamos voltar lá ao exercício. Mais de 3. Embaixo. Tá, e agora? Vamos ver. O que vocês acham? Olha, chamo de burguês. No sentido... Tá, peraí, vamos lá de novo. Um minutinho, gente, não está aparecendo. Pronto, agora vai aparecer. Vai. Ok, tá. Então, coloquem aí na cabeça de vocês, tá? Verbo transitivo direto, né? Com o sentido de invocar alguém, né? De chamar alguém para alguma coisa, tá? Chamar e mandar vir. Fica mais fácil para compreender. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, tanto faz, com o sentido de pôr um apelido ou de qualificar alguém de alguma coisa. Então, nesse primeiro período, chamou-o de burguês. Chamou de burguês no sentido de quê? Qualificou ele de burguês. Ok. Então, o verbo aqui, ele é transitivo direto. Beleza. Na letra B, como ninguém assumia, chamei-lhe de discriminadores. Chamei-lhe de discriminadores tem a mesma significação da letra A, né? No sentido de apelidar, de qualificar, né? Alguém com discriminador. Então, aqui, olha, ele é verbo transitivo indireto, tá correto também. De repente, houve um nervosismo geral e chamaram-nas de feministas. Mesma coisa, a mesma significação, tá? Aqui o verbo, ele aparece como verbo transitivo direto. Apesar de a hora ter chegado, o chefe não chamou as feministas da sua sessão. Aqui está errado, ó, é a letra D. Deixa eu esticar. Tá? Então, letra D está errado.
O chefe não chamou as feministas à sua sessão, significa o quê? Mandou vir, tá? Convocou. Então, se o significado é de mandar vir, de convocar, o verbo, ele será verbo transitivo direto. Se for verbo transitivo direto, não pode ter aqui crase, ou seja, não admite preposição, não admite objeto indireto, certo? A letra E, as mulheres foram para o local do movimento, que elas chamaram de maternidade, tá? Ou seja, que colocaram o nome de maternidade, denominaram maternidade, ok? Bem, pessoal, a questão 7 é essa daqui. Então, o que ele trabalhou nesse exercício, nessa questão, é justamente as duas acepções do verbo chamar. Aquela primeira acepção e a segunda acepção, tá? Vamos para o 8. Assinar a opção em que o verbo lembrar está empregado de maneira inaceitável em relação à nacuta da língua. Lembra que nós vimos também, não, mas é assim mesmo, tá, gente? A Rosana acertou, beleza, ótimo. O que a gente tem que fazer é voltar, né? Quem já está com o slide aí, quem já salvou o slide no material de vocês, voltem ao slide, recordem, né? Ok? Tá, vamos para a questão 8 agora. Agora é a respeito do verbo lembrar. Então, vocês vão assinalar a opção em que o verbo lembrar está empregado de maneira inaceitável em relação à nacuta da língua, tá? E aí? Vamos ver. Eu tive que rir, gente. Tive que ir para tirar a foto, tá? Não tô rindo de ninguém aqui, não. Eu tive que rir. Vocês vão olhar assim, a professora está lendo aqui, lembrada, o que a professora está lembrando, né? Ainda bem que tem um lembrar aqui. Ok, vamos ver. Isso. Ah, legal. Nilda. Uhum. Tá. Vocês estão. Nossa, tá funcionando. Letra. Uhum. Tá. Então vamos ver aqui. Pediu-me que o lembrasse a meus familiares, ok? Então, lembrasse quem ele, a meus familiares. Tá certo aqui, tá? É preciso lembrá-lo o compromisso que assumiu conosco. Esse daqui está errado. Por que ele está errado? A gente colocou letra B, né? Mas disse que não... Porque aqui faltou o D, né? É preciso lembrá-lo do compromisso que assumiu conosco. Vocês se lembram, né? De que quando a gente usa quando nós usamos aqui o pronome, né? O pronome pessoal, nós temos que usar a preposição. Então, lembrar-se de, tá? Então, lembrar-se de alguma coisa. Então, lembrá-lo de, tá? Lembrei-me de. Então, é isso. Aqui na letra A, o significado é de lembrança, tá? Ó, pediu-me que o lembrasse a meus familiares, ou seja, que levasse lembrança, né, a meus familiares, tá? Então, a letra B está incorreta. Deixa só eu marcar aqui, senão eu vou lembrá-lo do. Eu vou pôr aqui entre parênteses, tá? Os outros. Lembrou mais tarde aqui, olha, aqui está correto. Lembrou mais tarde que havia, ó, tá? Então, se a gente não usa o pronome junto com o verbo, ou seja, se o pronome não acompanha o verbo, eu não uso aqui a preposição. Olha aqui, está correto. Não me lembrava de, né? Na hora, lembre-se de. Então, as outras construções estão corretas, tá? Vamos para a 9. A questão 9 é: em qual das opções abaixo
o uso da preposição acarreta mudança total no sentido do verbo. Então, o uso da preposição. Vou marcar aqui para vocês a preposição. Isso. Tá, não precisa marcar. Porque aqui vocês vão ler o primeiro enunciado e o segundo enunciado com a preposição. Ou seja, é aquele caso em que o verbo, ele admite as duas construções. Ou seja, com objeto direto e com objeto indireto, como objeto indireto ou com objeto direto preposicionado, tá? Nesse caso, alguns verbos são classificados, né, como objeto direto preposicionado, ou seja, se usa a preposição, mesmo sendo verbo transitivo direto, tá? E aí, vamos lá. Isso que a gente já respondeu, né? Letra. Isso, aí tá misturado. Os testes, hoje tá fácil o teste, são só 5 questões, tá? Do jeito que eu sou, vou errar as 5. Para, Regiane, nada. Regiane. Oh, Jesus, fala isso não que eu fico triste. Não vai errar, não. É que é pouco tempo. Tem que falar assim, vou acertar 5 hoje. Então tá, vou acertar as 5. Vai não, tá? Tá bem tranquilo. Vamos lá, então, para essa, gente. Em qual dessas opções? Né? Então, eu vou ler uma por uma, né? Usei todos os ritmos da metrificação portuguesa, usei de todos os ritmos da metrificação portuguesa, então o significado não mudou, tá? O que ele está pedindo é mudança de sentido, né? Cuidado, não bebas esta água, ou não bebas desta água. Enraivecido pegou a vara e bateu no animal, ou pegou da vara. Então, são objetos diretos, né, preposicionados aqui no segundo enunciado. A letra D, precisou a quantia que gastaria nas férias, quer dizer, calculou a quantia, né? Então, precisar a quantia significa calculou a quantia. Agora, o segundo enunciado, precisou da quantia, já mudou. Porque aqui o verbo, junto com a preposição, já passa a significar necessitar de alguma coisa. Então, precisou da quantia, necessitou da quantia que gastaria nas férias, tá? Então, estão vendo? Se a gente usa aqui a preposição com o verbo precisar, pode ter mudança de sentido, tá? Depender do que é dito antes, ok? Então, precisar de alguma coisa, o verbo precisar, gente, olha como que regência é, né? O verbo precisar, normalmente, tá? Ele aparece em várias situações, contextos, como verbo transitivo direto, indireto, desculpa. Então, ele já é aqui, ó, verbo transitivo indireto. Porém, né, nesse enunciado, aqui nesse primeiro enunciado, o significado dele é outro. Então, aqui ele é transitivo direto, verbo transitivo direto, porque o sentido dele é de calcular, tá? Então, muda o sentido. Sentido de calcular. Bem? E nas outras alternativas, o sentido, o significado do verbo continua o mesmo, mesmo havendo a preposição junto. A enfermeira tratou a ferida ou a enfermeira tratou da ferida, certo? Então, não houve alteração do sentido. Bem, eu vou disponibilizar para vocês o link do formulário. Tá bem tranquilo, vocês vão responder rapidinho, sem olhar mesmo, ó. Beleza, vai ser porque são questões que nós já vimos, e inclusive tem exercícios que foram vistos nos slides anteriores, tá? Então, vamos lá. Lembrando, viu, pessoal, que quando for
7h30 nós vamos parar aqui, já vamos encerrar, porque a gente também tem o toque de recolher, né? E nós estamos fora de casa, né? A gente está na Ibope, somente nós aqui, 3 pessoas. Né, Vanusa? A Vanusa tá com medo já, hein? De ser presa no caminho aí, amanhã ela apareceu na televisão, dando... E essa Vanusa não para, né? Ela tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Concordo, Regiane. Coitada, pula igual pipoca. Ainda consegue manter a performance do Chaves, tá? Daquele programa. Uhum. Sabe com a minha... Exatamente. Ô, Vanusa, você já fez seu cadastro para vacina? Já saiu para Vanusa. CEMED, para educação? Hoje. Se você já fez o seu cadastro. Ixi, tô falando, ela é Chapolin Colorado. Ela ficou sabendo aqui, Regiane, na hora da live. A mulher não teve nem tempo de levantar da cadeira. Tá aqui no corre-corre. A Vanusa, eu vou te contar, viu? Por isso que eu não largo a Vanusa. Quando eu chego aqui, não vejo a Vanusa. Com respeito aos outros. Amo os outros, mas a Vanusa, eu... Aí, pessoal, pode clicar, tá? No link do formulário e responder, tá bom? Eu vou acompanhando aqui. 5 questõezinhas só.